E aí, pessoal, dando continuidade à nossa série, tá? A gente vamos aí, nesse vídeo, comentar aí um pouco mais sobre algumas habilidades de negociação, ok? Existem alguns aspectos aí para a gente saber aí como lidar com o mercado. É um mercado um pouco difícil, certo? De lidar, porque mexe muito com o emocional, dependendo aí como você está, ok? Então a gente precisa aí de estudar ele para saber o que está fazendo realmente para não jogar o nosso dinheiro fora, beleza? Então existem algumas habilidades aí que a gente deve aí ter no nosso dia a dia. Não 100%, mas principalmente para tentar ganhar esses conhecimentos aí. Por exemplo, como capacidade, confiança, dedicação, a gente precisa ter essas habilidades para negociar, beleza? Então a primeira aí, a gente vai ter aí capacidade, tá? Eu coloquei como sofrer uma perda sem se emocionar. Então a gente vai ver bastante no mercado que existe perdas, ok? Não existe só ganho. Então sempre a gente vai saber que existe essa perda, mas vai ter um emocional lá, sabendo que a gente pode perder aquele capital. Então por isso que a gente não arrisca totalmente nosso dinheiro lá no mercado. Sempre é uma porcentagem mínima. É 1% do nosso capital investido. Beleza? Então se você tem US$ 1.000, por exemplo, você vai arriscar 1% dele. Então, você vai conseguir aí ter um emocional tranquilo, porque ainda você vai ter mais chances aí para realizar no mercado. Então, sofrer perda aí sem emocionar, ok? Então, sem ficar abalado no seu dia a dia. E aí ter a confiança, tá? Acreditar em você, na sua estratégia de negociação e não ter medo, ok? Então é saber o que você está fazendo. Primeiro estude uma estratégia, aplique ela numa conta demonstrativa, tá? E a partir disso você começa a aplicar ela numa conta real. E aí você vê os aspectos delas, o que ela te dá loss, o que ela te dá ganho, tá? Como 2 para 1, 1 para 1. Você vê todas essas possibilidades. Então aí você vai acreditando e confiando cada vez mais naquilo que você está fazendo, ok? A gente tem a dedicação, tá? Para se tornar o melhor operador de Forex, você precisa de dedicação. Então, o que é dedicação? Estudar aí pelo menos 3 horas, 2 horas aí por dia, tá? Sobre o Forex, sobre a sua estratégia, rever o que aconteceu. Normalmente eu tenho uma disciplina aí que eu vejo aí todo final de semana o que aconteceu. Diariamente eu já venho vendo, né? Então, todas as 6 horas da tarde eu já abro tudo o que aconteceu naqueles pares, naquele dia. Então, consigo ver aí o que aconteceu naquele dia. E aí sim eu consigo ver aí o futuro do que pode acontecer aí no mercado, ok? Então, dedicação é bastante importante. A gente separar horas do nosso dia para ver o que aconteceu, horas de estudos, tá? Isso é bastante importante aí para quem opera Forex. Disciplina, ok? Permanecer calmo e sem emoção e tentação constância, tá? Então a gente vai ver aí que existe um controle emocional, como eu comentei, ok? Então por isso que a gente tem que ter uma disciplina. Essa disciplina ela vem mais da estratégia, ok? De fazer aquilo mesmo que você programou, aquilo mesmo que você escreveu, ok? Porque às vezes vemos várias estratégias, certo? Quando a gente estuda, a gente não tem um cronograma muito certo. Quando eu comecei eu era bem assim, ok? Então, a gente estuda uma estratégia, depois vê outra, depois começa a já ver outra, aí uma não dá certo, outra dá certo, aí começa a colocar tudo junto. Então, a gente não tem disciplina ali de fazer. Porque o mercado mostra aquilo, você já quer aplicar. O mercado já está mostrando outra estratégia, você também quer aplicar, sabendo que a sua está dando, por exemplo, outra situação ali no momento, para esperar um pouco, ou talvez para fazer uma operação ao contrário do que está acontecendo naquela outra estratégia, beleza? Então existe uma disciplina aí na sua estratégia que você deve seguir, beleza? A gente vai ter aí flexibilidade, tá? Então, para negociar com sucesso as mudanças nas condições do mercado. Então, o mercado Forex ele é bastante volátil, ok?
Então a gente tem que ser bem flexível aí. Então, no dia a dia, a gente consegue ver que ele vai trabalhar 24 horas por dia, mas não é 24 horas que a gente também vai trabalhar, como ele, porque a gente não é robô, certo? Então a gente consegue ver aí várias negociações de outros países. Por exemplo, a abertura de Austrália, a abertura de Tóquio, da China, certo? Depois a de Londres, depois de Nova York, então não para. Então todos os países estão trabalhando e mexendo com a moeda e nós precisamos dormir, comer, se alimentar, certo? Mas a gente tem essa flexibilidade. Então, você parar lá, talvez, 3 horas, 4 horas para operar, certo? Nosso dia. Separar uma horinha lá para a gente ver o que aconteceu, pelo menos para quem trabalha no horário de almoço, só rever o que está acontecendo ali, ou talvez numa janta, ok? Então vai separar e ter uma flexibilidade sobre o mercado. Então separar lá 10 minutinhos, ver o que aconteceu, talvez, e ter essa flexibilidade no mercado, beleza? Flexibilidade também, ela vai trabalhar muito aí com o nosso ser, certo? Então a gente vai ver aí que precisa aí se adaptar a certas circunstâncias, certo? A quem trabalha vai ter uma flexibilidade um pouco menor, porque ali às vezes trabalha, precisa dedicar ao seu trabalho, à sua família, ok? Então você precisa aí linkar tudo isso muito bem para você não impactar no mercado, tá bom? Então a gente precisa de foco, tá bom? Para se manter concentrado no seu plano de negociação e não se desviar do foco. Então é aquilo, escreveu a estratégia, segue ela, não segue mais outra. Então, um amigo meu me falou isso, tal. Não, eu tenho já a minha base, eu estudei isso, eu consigo aplicar isso. Talvez seja interessante para mim estudar final de semana, rever ali, fazendo um replay e tal, e eu consigo ver algum tempo separado, mas o meu foco principal é a minha estratégia, por exemplo. Entende? Então aí vocês têm que separar isso para saber aí qual o foco principal, porque senão vocês vão ficar pulando de galho em galho e não vai dar muito certo, beleza? Então o mercado aí exige também uma lógica, tá? Olhar o mercado de uma forma perspectiva objetiva e direta. Então, quanto mais você simplificar a sua estratégia, quanto mais simples ela tiver, ok? Vai ser melhor para você. Porque às vezes a gente usa indicador, às vezes usa linha de tendência, resistência, suporte, aí coloca mais indicador na tela, então fica uma poluição lá. E a gente não tem aquela perspectiva direta, sabe? Então a gente fica ali mesmo olhando tudo aquilo, fica meio embaraçoso aí nas ideias. Então, quanto mais lógico você for, mais simples você for também, vai ser melhor aí na sua estratégia, no seu dia a dia. Beleza? Organização, forjar e reforçar hábitos comerciais positivas, tá? Então, existe uma organização aí que você deve ter, ok? Então, acordar aí, reforçar algumas coisas que você deve como hábito. Às vezes, ler algum livro te ajuda ali numa percepção de entendimento, tá? Para abrir sua cabeça, fazer uma leitura, uma meditação. Algumas pessoas fazem algumas meditações, tá? Então, ter esses hábitos vão ajudar você no mercado a se concentrar cada vez mais, beleza? Então, a gente vai ter a paciência, aí você tem que ter para você operar um Forex, ok? Então, para guardar apenas a estratégia de negociação da maior probabilidade, de acordo com o seu plano. Então, muitas das vezes lá você entra no mercado, mas não está dando nada, não está dando compra, não está dando venda. Então, você tem que ter a paciência ali de esperar no momento. Não é só porque você entrou, você tem que entrar no mercado, ok? Isso é totalmente diferente. Então, às vezes, você vai jogar dinheiro no lixo, vai jogar dinheiro no ralo e não vai dar muito certo. Então, você tem que ser paciente, esperar aquilo que está acontecendo, ter certeza do que está fazendo. Então, isso vai te ajudar bastante aí no seu dia a dia. Beleza? Então, paciência é muito, muito importante aí para a gente ter aí como habilidade de negociação. Realismo, tá? Para não pensar que você vai ficar rico rapidamente, entender a realidade do mercado e das negociações. Então, a gente entra no mercado já com uma expectativa muito alta, ok?
Então a gente vai ver aí que a gente, nossa, dá para ficar rico, dá para ganhar mais que a poupança, ganha mais que a renda fixa em um dia. Ganha sim, certo? Quanto mais vale seu risco, mais o retorno, certo? A gente usa bastante essa frase aí, mas existe aí a realidade de perda, ok? Bem no começo isso é de fato que pode acontecer, beleza? Mas estudem certinho, certo? E tenta seguir passos aí que vão fazer com que você já inicie já ganhando dinheiro. Isso é ótimo aí para quem inicia ganhando dinheiro, tá? Mas se isso acontecer, você sabe que pode ter aí uma perda de dinheiro no início. Mas separe uma grana, não totalmente. Então, por exemplo, tenho US$ 5.000, você separa aí 2.500, coloca na conta lá e opera com 2.500. Perdeu, coloca 1.000 ou os 2.500 talvez, e também tenta fazer investimentos sobre ele, ok? Então tente começar pouco, ver como que dá, se dá certo, se não dá, e aí vai aumentando cada vez mais a sua realidade, beleza? Mais experiente, tá? Tive vantagem, tire vantagem de sua vantagem comercial. Quando ela surgir, esteja ciente que está acontecendo no mercado o tempo todo. Então, quando você tiver mais experiente, você vai ver lá talvez um padrão gráfico que você já opere, e aí você vai tirar vantagem daquela operação. Às vezes você vai comprar, às vezes você vai comprar 2, 3 vezes mais, certo? Aumentar a sua mão, que a gente chama, entrar com a mão cheia, tá? E saber que aquela operação dá certo, porque você sabe que aquilo sempre acontece no mercado. Então, às vezes, você vai tirar essa vantagem aí para tirar um dinheiro a mais, beleza? E aí tem um autocontrole para não negociar e alavancar demais sua conta de negociação. Beleza? Então você precisa ter esse autocontrole, porque aí a gente consegue gerenciar totalmente a nossa conta. Beleza? Então a gente vai lá arriscar talvez 1%, 2%, 3%, tá? E a gente vai crescendo aos poucos. Daqui a pouco você está colocando cada vez mais e também está ganhando cada vez mais, beleza? Então o autocontrole aí é bem importante aí sobre suas estratégias, sobre sua disciplina aí no dia a dia como comerciantes, beleza? Então essas são as habilidades aí que a gente deve ter. Fechou?